A Polícia Civil está investigando a morte do jovem Pedro Henrique, vítima daquele acidente de trânsito no Colinas do Sul. O motorista fugiu sem prestar socorro e até o momento não compareceu na delegacia. Você está vendo as imagens do momento do acidente, o desespero das pessoas que estavam na rua e presenciaram esse acidente trágico que aconteceu no Colinas. A gente vai conversar ao vivo agora com o David Martins, ele vai atualizar essa história para a gente. David, bom dia. Oi Danilo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Hoje de manhã eu conversei com o delegado Canrobert Rodrigues. Ele está momentaneamente à frente da delegacia que investiga esse tipo de ocorrência, né? No caso aí, um acidente de trânsito. E ele me confirmou que esse motorista e esse veículo já foram identificados, porém ainda não foram localizados. E que a polícia, desde o momento em que o fato foi comunicado, ainda como uma pessoa vítima de um acidente em estado grave no hospital de trauma, as equipes começaram a diligenciar em busca de imagens de câmeras de segurança, não só essa que a gente está acompanhando aí, que é uma câmera que pega exatamente o momento em que esse caminhão passa por cima dele, mas imagem de outros estabelecimentos que, de fato, ajudaram a identificar essa placa e a identificar possivelmente a pessoa que estava conduzindo esse caminhão do tipo caçamba e que até o momento não se apresentou, mas ele já está identificado e esse caminhão também, a placa dele já foi também identificada. Agora, nenhum dos dois foi localizado ainda. E na hora que eu entrevistei o delegado, na manhã de hoje, ele disse, inclusive, nesse momento eu estou com equipes na rua, checando alguns possíveis endereços para ver se consegue encontrar esse caminhão, para ver se consegue encontrar esse motorista. E, inclusive, ele fez um apelo para o Disque Denúncia, né, que é o 197, quem souber de alguma informação que possa ajudar nesse trabalho de diligência, que pode, inclusive, ligar para a polícia e colaborar com essa investigação. Vamos ouvir o que fala o delegado Canrobert Rodrigues. Põe no ar. Não se apresentou, estamos aguardando a apresentação dele e em diligências também. Inclusive a equipe agora já está na rua. Pelo um informe que se chegou através do Disque Denúncia, que é muito importante, está nos ajudando muito. E estamos fazendo a intimação para que ele se apresente e faça a sua versão. Esse veículo foi localizado? Foi identificado já, está identificado tanto o veículo, né, e o motorista. Foi muito importante o número 197, a denúncia nessas investigações. Já foram intimadas pessoas, vão ser ouvidas, tanto os familiares da vítima, né, estava num momento difícil e ainda estão, como também as testemunhas. Então foram intimadas, essa semana vamos ouvir todas. Bom, esse delegado aí, ele não é o titular dessa delegacia, mas para que as investigações elas não fiquem paradas, então há esse remanejamento para que ele consiga continuar com essas diligências, consiga continuar ouvindo pessoas, testemunhas, então para que o caso não fique parado, então a polícia faz esse remanejamento de delegados para poder as investigações não pararem. Então, essas diligências estão sendo realizadas, inclusive, nesse momento. O que, infelizmente, não dá para se recuperar mais é a vida do Pedro Henrique, que, infelizmente, após um curto período internado no hospital de trauma, eu estive no local do acidente, eu presenciei o momento em que ele foi socorrido, primeiro por uma equipe do Corpo de Bombeiros, aí vendo ali a gravidade do acidente, o Corpo de Bombeiros pediu ajuda do SAMU, que mandou para o local uma unidade de suporte avançado, que é chamada de USA, que é uma espécie de UTI móvel, vai inclusive com um médico dentro dessa ambulância. Eles ficaram lá no local por mais de 30 minutos, tentando restabelecer pelo menos naquele momento, a saúde desse rapaz para fazer um transporte seguro para o hospital, porque muita gente acha que é colocar a viatura e correr para o hospital. Não, não é assim. Precisa estabilizar o paciente para que esse transporte seja realizado com segurança. Então as equipes fizeram de tudo e eu sou testemunha, porque eu estava lá, eu acompanhei todo esse processo. Seguiram para o Hospital de Emergência e Trauma, onde ele chegou por volta de 8 horas da manhã,
ficou ali lutando pela vida, mas assim, a gente já via que a situação dele não era fácil. Da hora que ele saiu, ele teve parte do corpo esmagado por esse caminhão, pela roda traseira desse caminhão. E ele só não morreu no local, a verdade tem que ser dita, porque esse caminhão estava vazio. Se tivesse carregando ali alguma coisa naquela caçamba, teria esmagado completamente o corpo dele. Mas ficou todo mundo na esperança, torcendo para que ele se recuperasse, para que ele conseguisse uma melhora e evoluísse nessa melhora após o atendimento médico, mas infelizmente isso não aconteceu. Na manhã de sábado, a família me ligou e disse: David, agradeceram pela cobertura, pela maneira que a gente lidou com a situação, mas a família me comunicou que ele não tinha resistido. Vamos ouvir os parentes que, em um momento de muita dor, de muita tristeza, foram enterrar o Pedro Henrique. Põe no ar. Ele era um menino trabalhador, era consciente dos deveres como cidadão, tinha vontade de crescer como ativista, tinha respeito pela natureza e por conta de uma pessoa totalmente imprudente tirou a vida do meu filho. E eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei de onde saiu essa pessoa, eu só queria que essa pessoa de alguma forma botasse a mão na consciência e assumisse o que ele fez, porque ele tirou a vida do meu filho. E se eu tinha algo precioso na vida era ele. Então agora eu não sei nem o que é que eu faço mais. Se eu desisto de viver, se eu continuo lutando por ele, mas ele destruiu a minha vida. A gente precisa de justiça, a gente precisa que a polícia faça o trabalho dela. Que ele era um menino bom, um menino amado, como todos estão vendo, 19 anos, já trabalhava, não tinha nenhum vício, menino do sorriso lindo. Ele não merecia passar por uma situação daquela. Se foi um acidente, por que você fugiu? Por que você não prestou socorro? Por que você tô com medo de ser lixado? Arrodear se fosse para a delegacia e se entregasse. Por que você está escondido? É a grande pergunta, né? Por quê? Por que ele não ficou no local? Por que até agora não se apresentou à polícia? O que tem de errado? Por que essa demora em se apresentar? O delegado me disse: David, infelizmente não cabe mais a condição de flagrante. A gente precisa que ele venha até a delegacia, que ele explique por que ele fugiu do local. Caso isso não aconteça, então esse inquérito ele vai prosseguir, possivelmente com um pedido de prisão, porque dá para entender que o motorista não quer colaborar com a investigação da polícia, mas o delegado disse que, por enquanto, ele quer chamar esse motorista para que ele venha explicar por que ele fugiu do local, e a família está revoltada, quer justiça. Eu volto com você. Obrigado, viu, David? Agradecer, inclusive, pela cobertura, com muito respeito, principalmente à família, principalmente à perda do Pedro Henrique. Eu conheci o Pedro Henrique de perto. Durante muitos anos, ele esteve comigo acompanhando problemas da comunidade, lá na rua dele, no Funcionários 4. Pedro Henrique até antes, né, agora tinha 19 anos, mas até quando menor de idade, quando ainda estudava, já ajudava em casa. Era um rapaz muito batalhador, muito trabalhador, que fazia de tudo para dar um conforto melhor à família dele. E pensava muito no futuro. Falava muito dos estudos, falava muito que queria dar uma vida melhor para a mãe dele, reclamava dos problemas que ele encontrava na rua, e em toda a reportagem que ele podia, que ele não tinha aula, que ele não tinha trabalho, ele estava lá para exigir uma vida melhor, exigir mais dignidade ao poder público. E ele buscava essa dignidade com muito trabalho, com muito esforço. Pedro Henrique não era apenas trabalhador, mas era muito bem educado, muito bem criado, um rapaz inteligente, bom de entrevista, bom de conversa, sempre animado, alegre, com esse sorriso estampado no rosto. Nenhuma vez em que eu encontrei Pedro Henrique, e eram encontros quase que mensais, durante anos acompanhando o problema lá da comunidade, em nenhum momento ele estava triste, ele estava cabisbaixo, em nenhum momento ele estava revoltado com nada. Ele sempre recebia todo mundo com esse sorriso largo. E a família tinha o maior orgulho dele. Os vizinhos o adoravam. Ele era o orgulho mesmo ali da rua.
Todo mundo tinha certeza que o Pedro Henrique ia ter um futuro brilhante pela frente. Mas assim como disse a tia dele, e aí está um dos registros que eu fiz durante essas visitas lá no Funcionários, em que estive com o Pedro Henrique, a família não quer vingança, a família não quer o mal desse motorista de caminhão. Essa família quer apenas o conforto de saber o que aconteceu, de saber o porquê esse motorista de caminhão, depois de ter feito isso, e claro que não foi de propósito, gente, foi um acidente, mas por que ele não prestou socorro? Por que ele não fez alguma coisa para tentar salvar a vida do Pedro Henrique, assim como todas as pessoas que estavam na rua, muito movimentadas, desesperadas, fizeram de tudo para tentar salvar a vida dele. A equipe do Corpo de Bombeiros, que chegou logo depois no local, viu que a situação era delicada, acionou uma unidade de suporte avançado do SAMU para que ele tivesse um socorro mais adequado, tivesse um suporte maior e pudesse ser levado para o Hospital de Emergência e Trauma, onde a equipe multidisciplinar teve toda a atenção e se dedicou para salvar a vida do Pedro Henrique. A mãe dele esteve lá no hospital na sexta-feira, o quadro de saúde dele era estável, ele estava evoluindo. A mãe disse que cantou para ele alguns louvores, percebeu que ele estava reagindo, saiu de lá animada, saiu de lá cheia de esperanças, imaginando que ia ter o filho de volta em casa. Infelizmente, do sábado para o domingo, o Pedro Henrique teve uma piora, não resistiu e infelizmente morreu. Quando eu recebi essa notícia, foi como se eu tivesse perdido um familiar, como se eu tivesse perdido uma pessoa muito próxima, porque era isso que o Pedro Henrique provocava nas pessoas. Mesmo com um contato tão pequeno, em diversas vezes que estive lá, ele conseguia conquistar e cativar as pessoas. Era uma pessoa de fácil trato, uma pessoa que só trazia alegria. E agora essa família quer justiça, essa família quer ter pelo menos o conforto de saber o que aconteceu. Então você, motorista do caminhão, que já foi identificado, a polícia já sabe quem é você. Vá até a delegacia, dê o seu depoimento, diga o que aconteceu, fale o porquê não prestou socorro e, principalmente, peça perdão a essa família. Peça perdão pelo acidente que aconteceu. Dê pelo menos esse conforto para essa mãe que está com o coração dilacerado. Eu de coração desejo todos os sentimentos para os familiares e amigos do Pedro Henrique, até porque eu também estou de luto com a perda dele.